A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Continuando o nosso estudo do livro de Marcos, capítulo 13, conforme a direção do Santo Espírito de Deus, que Ele use a minha boca para falar o que Ele deseja. E o tema, o título dessa parte que eu vou ler, que é do versículo 14 ao 23, são apenas 9 versículos. O sermão profético continua, a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. A abominação do assolamento. Em Daniel, capítulo 9, capítulo 12, também fala sobre essa abominação. E em outras versões chama o grande terror. O que é isso? Em Apocalipse também fala, é um altar consagrado a um deus pagão. Provavelmente é o altar de Satanás, que será colocado no templo. É uma profanação. E esse, quando estiver no lugar onde não deve estar, ele estará ao altar no lugar onde ele não deve estar. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, o Senhor diz. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa. Isso Jesus está dizendo. Não é outra pessoa. É Jesus. Olha as letrinhas. Tudo que está em letra vermelha é Jesus anunciando. Ele está dizendo: e o que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, das que amamentarem. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Nunca houve tal assolação. Nunca houve, nunca haverá, como naqueles dias da grande tribulação. E o Senhor Jesus está dizendo: aquele que está no campo, não volte atrás. Fique no campo. Os que estão na Judéia, fujam. Quem está no telhado, não entre em casa, vá embora. Fujam. Ele está dizendo, porque grande será a assolação. Ai das grávidas, ai das mamães que amamentam. Verso 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Se o Senhor não tivesse abreviado os dias da tribulação, nenhuma carne sobreviveria, nem ninguém. Mas por causa dos escolhidos, como Jesus diz, a quem Deus escolheu, Ele abreviou, para que pudéssemos suportar, para que fosse possível suportar esses dias de tribulação, que será perseguida a igreja. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Farão sinais para enganar as pessoas, para dizer que é Cristo, para pedir adoração. E o Senhor está dizendo, não seja enganado, porque se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Não é possível. Por quê? Porque os escolhidos têm o Santo Espírito de Deus, que os selou e que os levará para a salvação. Somos selados pelo Santo Espírito e Ele nos guia. Mas precisamos ser como as 5 virgens prudentes que reservaram azeite,
que reservaram azeite, a unção, a presença, a comunhão com o Espírito Santo. Porque quando o noivo chegou, 5 virgens prudentes entraram para as bodas. Quando Jesus descer nas nuvens para nos buscar, aqueles que guardaram azeite, aqueles que guardaram a presença, a unção, esses entrarão para as bodas. Mas as 5 loucas que não guardaram azeite, como a palavra diz, né? No fim, os que estão perdidos, que não dão atenção à palavra, que não ouviram, não deram atenção, ouviram, escutaram, mas não deram ouvidos com o coração. Esses vão estar se casando, dando em casamento, vivendo normalmente. A igreja é que estará sendo perseguida. Mas quando Jesus, o noivo, estiver descendo nas nuvens, aqueles que tiverem o azeite, a unção, a presença do Senhor de sobra, reservado, busque essa reserva todos os dias. Hoje eu aprendi algo novo. O quanto eu ainda estava rasa na presença, o quanto eu ainda posso ir mais fundo, o quanto o Senhor quer que eu prossiga em conhecê-lo e Ele quer que você prossiga em conhecê-lo. Ir a águas mais profundas, ouvir da parte dEle todos os dias, ter comunhão, se encher do azeite, da unção que desce do alto sobre as nossas cabeças. O Senhor, Ele quer nos encher, até para suportarmos os finais. Porque nos finais, né, nos últimos dias, grande será a perseguição contra a igreja. Muitos serão mortos. Muitos terão que abrir mão da vida para não negar Jesus. Grande será a perseguição, mas permanecei firmes. Aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Aqueles que não negarem o Senhor Jesus, aqueles que declararem com a boca: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ainda que eu perca a minha vida, como Ele me prometeu, eu acharei. Mas se eu tentar ganhar a minha vida aqui nesse mundo, eu perderei a minha vida eterna. Ainda que perca a sua vida, acha-la, mas aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. O Senhor, Ele quer que nós continuemos a buscá-lo, para podermos suportar as perseguições que virá sobre toda a terra, sobre aqueles que servem ao Senhor. E a gente tem visto o quanto a iniquidade tem aumentado, o quanto a nossa visão, o que Deus nos anuncia, que é o certo, está sendo visto como algo mal. Ai daquele que chama de algo mal, bom, e aquele que chama algo bom, mal. A palavra do Senhor nos traz a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Eu não sei se você está sentindo a presença do Senhor aí na sua casa ou aonde você está, mas esse lugar está cheio da presença dEle. E Ele quer que você saiba que Ele te ama, que Ele quer ter comunhão contigo, que Ele quer te purificar, te limpar, porque pecado, todos nós erramos continuamente, mas nós não podemos permanecer no erro. Mas Cristo Jesus nos purifica e Ele nos chama para o lugar santíssimo, o lugar santíssimo onde está a presença de Deus Pai, e só podemos alcançar esse lugar por meio de Cristo Jesus. Então podemos todos os dias dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Podemos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor o que temos errado, o que precisamos melhorar. Podemos falar com Ele, que é o nosso Pai, o que tem acontecido conosco, o que tem nos magoado.
o que nós precisamos. O Senhor diz que Ele é o nosso Pai. Se um pai dá pão a um filho, um pai terreno, imagine o Pai Celestial, que é bom. Ele é bom, Ele é o único que é bom. Nós não somos bons, Ele é bom. E Ele cuida da gente. E Ele diz: aquele que buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas, eu acrescentarei na vida deles. Não tenha medo. Mergulhe na presença do Senhor, vá mais fundo, porque nós precisamos dessa presença para suportar os dias maus que virão. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, só o Pai sabe, nem o Filho sabe, só o Pai Celestial sabe. Mas precisamos estar como servos preparados, trabalhando, esperando a volta do nosso Senhor, para não sermos pegos de surpresa. Continuando, 23, verso 23. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O Senhor tem nos dito tudo de antemão. Esse é o último versículo que eu vou tratar hoje. O Senhor, Ele já nos anunciou tudo de antemão. A Bíblia, o Velho Testamento, é uma sombra do Novo Testamento. Ele não é para ser invalidado. Ele reafirma tudo o que a gente vê no Novo Testamento. O Velho Testamento vem anunciando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é uma sombra do que é o novo e ele nos aponta para Cristo. Ele nos aponta para o que o Senhor fez por nós, entregar a vida por obediência ao Pai, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para morrer por aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por aquele que nele crê. Você crê em Cristo Jesus? Se você crê nele, saiba que ele morreu por ti, para te purificar, porque ele ama você, para que você não pereça, mas que tenha vida eterna, para que tenha vida em abundância, para que seja co-herdeiro com ele. Somos filhos e filhas adotivos, aqueles que creem em Cristo Jesus e terão parte da herança do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra dele que diz. Guarde essa palavra no teu coração. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você talvez já tenha até encontrado e aceitado a Jesus, mas ainda não conhece Ele profundamente, eu vou dizer, nem eu conheço profundamente, porque é um caminho de intimidade. Sempre terá mais para conhecer do nosso Senhor. Sempre poderemos ir mais profundo. Não se limite a águas rasas, busque ir mais profundo, busque ouvir da parte dele, busque aprender mais da palavra, busque ele mais em oração. Ele tem muito mais para as nossas vidas. E quando estamos com ele no secreto, é o lugar onde somos preenchidos, onde somos confortados, onde somos limpos, purificados pelo sangue de Jesus, porque nós confessamos as nossas maldades, os nossos pecados. Pedimos ao Espírito Santo que nos santifique, que nos auxilie na caminhada. E nós adoramos a Ele, o nosso Criador. Vá mais fundo. E se você quer ir mais fundo, faça a oração comigo. Amém? Senhor Deus, meu Pai, aleluia. Te agradecemos por estar na tua presença, doce presença. Senhor,
eu não conheço quem está fazendo essa oração, mas o Senhor conhece desde o ventre. Desde o ventre o Senhor já olhou com amor. Que o Senhor possa recebê-lo, recebê-la debaixo das tuas asas. Como a tua palavra diz, que o Senhor acolherá a gente como com as suas asas, como os pintinhos escondem embaixo das asas da galinha, Senhor. Seja o nosso refúgio, o nosso protetor, o nosso Senhor. Eu confio em Ti e eu desejo ir a águas mais profundas. Leva-me, Senhor, a águas mais profundas e me fortalece. Me fortalece para seguir contigo, para não olhar para trás. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A continuação desse estudo estará no próximo vídeo, se Deus quiser. E eu deixarei o link assim que possível aqui embaixo.